Nosso planeta é um lugar estranho e, embora esteja cheio de maravilhas incalculáveis, tanto naturais quanto artificiais, também abriga alguns dos acontecimentos mais desconcertantes e indecifráveis do mundo científico. Apesar de os humanos termos estudado, mapeado e analisado praticamente cada centímetro deste ponto azul pálido que chamamos de lar, ainda restam alguns reinos inexplorados que, historicamente, nos trouxeram mais perguntas do que respostas. Desde a maior caverna do planeta até ilhas que surgiram do nada, hoje trazemos para vocês 15 lugares onde a Terra se comporta de maneira estranha. Número 15. Areia movediça. A areia movediça é perigosa, isso é um fato. Apesar de ser um dos fenômenos naturais mais conhecidos do planeta, sabe-se muito pouco sobre as propriedades estranhas por trás dessa areia peculiar que afunda. Embora seja difícil sair desse estranho lodo que afunda, felizmente para nós não funciona como nos filmes. De acordo com um estudo científico recente, é fisicamente impossível para uma pessoa ser submersa em areia movediça e ser arrastada completamente para baixo. Na verdade, o curioso é que os humanos na realidade flutuam nesse material, já que é uma combinação de areia fina, argila e água salgada. Os cientistas descobriram que a areia movediça muda de acordo com o movimento. Quanto maior a tensão, mais líquida ela se torna, o que faz com que um corpo preso afunde mais à medida que começa a se mover. A questão é que nós, humanos, não somos densos o suficiente para afundar completamente e seria necessário um peso considerável para que isso fosse realmente perigoso. Se algum dia você tiver o azar de ficar preso em areia movediça, apenas certifique-se de mexer as pernas, criando um espaço grande o suficiente para que a água flua e dilate a areia. Número 14. O supervulcão de Yellowstone. Não é exagero dizer que o Parque Nacional de Yellowstone é um dos lugares mais bonitos do planeta Terra. No entanto, apesar da incomensurável maravilha natural do parque mais famoso dos Estados Unidos, ele abriga uma das formações geográficas mais perigosas do mundo. Yellowstone é o lar de um supervulcão. Cientistas vêm prendendo a respiração há décadas estudando o incrível perigo que este lugar potencialmente representa. Na verdade, ele ameaça entrar em erupção em um futuro próximo, provocando, devido ao seu tamanho e magnitude, o cataclismo natural mais perigoso do planeta. A erupção mais recente de Yellowstone ocorreu há 640 mil anos, e a primeira erupção conhecida data de mais de 2 milhões e 100 mil anos atrás. No entanto, desde essas explosões, os geólogos observaram uma longa história de eventos não eruptivos e fluxos de lava, o que significa que, embora as explosões mais devastadoras de Yellowstone tenham ocorrido há milhões de anos, sua atividade frequente faz com que ele esteja longe de estar morto ou inativo. Na verdade, as atrações turísticas, seus incríveis geysers, existem graças à atividade vulcânica que ocorre nas profundezas da paisagem do Parque Nacional de Yellowstone. Felizmente para nós, o próprio vulcão é monitorado diariamente para detectar até mesmo o menor movimento por uma equipe de geólogos dedicados a manter a população segura e saudável com o conhecimento científico sobre sua atividade vulcânica. Se ele chegasse a explodir, os cientistas estimam que a civilização humana levaria séculos para se recuperar, já que provavelmente acabaria com quase 2/3 da população. Número 13. A Caverna Sand-Dune. Vamos explorar os mistérios da crosta do nosso planeta, que, através da caverna mais longa e profunda do mundo, localizada na fronteira entre Laos e Vietnã, a caverna de Sand-Dune é uma das maiores cavernas naturais do mundo e contém um dos maiores corredores de caverna do planeta em volume. Seu nome, que em vietnamita se traduz como Caverna do Rio da Montanha, deriva de um enorme rio subterrâneo de fluxo rápido, que abriu caminho através da rocha interna durante milhões de anos. Formada por calcário solúvel, acredita-se que a caverna Sand-Dune tenha entre 2 e 5 milhões de anos. Mesmo assim, só foi descoberta em 1991,
quando um morador local chamado Rocanha percebeu um assobio do vento e o rugido de um riacho saindo da estranha entrada da caverna. Ainda assim, apesar de ter sido descoberta pelos moradores locais, ela continuou sendo um mistério para o resto do mundo até o final de 2009, quando um grupo de espeleólogos da Associação Britânica de Pesquisa de Cavernas começou a mapear completamente o impressionante corredor subterrâneo. Surpreendentemente, embora a caverna continue sendo completamente mapeada e explorada, foi descoberto que a caverna de Sandu na verdade conecta uma infinidade de rios subterrâneos e sistemas de cavernas próximos, o que leva muitos a acreditar que a rede de cavernas ainda não foi totalmente descoberta e que aparentemente é muito mais extensa. Número 12, o Cerro Blanco, que fica perto de Nazca, no Peru, tem uma chance legítima de ser uma das dunas de areia mais altas do planeta e acreditar-se que seja um lugar de mistério geológico incalculável. Também conhecida como Duna Grande, ela se ergue sobre os desertos da cidade de Nazca, no sudeste, alcançando alturas impressionantes de cerca de 300 metros, 1.176 metros da base até o topo. Surpreendentemente, a duna de areia gigante é maior do que a montanha mais alta da Inglaterra, Scafell Pike, e dizem que do seu topo é possível avistar até o Oceano Pacífico em um dia claro. Incrivelmente, a antiga civilização Nasa acreditava que a colossal duna era uma fonte de água, tanto que alguns moradores locais ainda acreditam que um lago ou reservatório subterrâneo gigante permanece em seu centro. Até hoje, o Cerro Blanco continua sendo um verdadeiro enigma geológico. Número 11. Pontes de raízes na Índia. Em uma cena que poderia ter saído de um romance de fantasia, incrivelmente, dezenas de sociedades rurais nos campos remotos da Índia, de alguma forma, conseguiram cultivar seus próprios materiais de construção para atravessar a paisagem selvagem e maravilhosa. Tanto que eles até conseguiram construir suas próprias pontes. Nas profundezas do noroeste da Índia, localizado na fronteira entre a Índia e Bangladesh, um pequeno vilarejo chamado Cherrapunji construiu pontes a partir das raízes entrelaçadas da seringueira, cultivando a direção dessas raízes ao longo de gerações para manter seu crescimento. Como um dos lugares mais úmidos do planeta Terra, as condições únicas dessa região proporcionaram as circunstâncias perfeitas para que as seringueiras criassem sistemas de raízes incrivelmente fortes, suficientemente seguros para atravessar rios e penhascos e oferecer passagem para a população local. Surpreendentemente, as pontes de raízes da Índia apresentam uma grande variedade de formas e tamanhos, sendo que algumas delas chegam a crescer até 52 metros, elevando-se a mais de 24 metros acima dos riachos e rios que atravessam. Número 10. Fontes termais de Pamukkale. A Turquia é um país repleto de inúmeras maravilhas antigas. As fontes termais de Pamukkale são um lugar como nenhum outro. Pamukkale é uma pequena cidade no oeste da Turquia. Ela é mais conhecida por suas fontes termais ricas em minerais, que fluem por uma série de terraços brancos e brilhantes no fundo do vale. Surpreendentemente, as temperaturas dessas fontes termais variam de incríveis 35 graus até cerca de 98 graus, e seu calor impressionante se deve à atividade vulcânica e termal única da região. Como há um total de 17 nascentes de água quente em toda a área, Pamukkale tem sido tradicionalmente um destino procurado por quem deseja relaxar em suas águas curativas. Na verdade, os antigos romanos gostaram tanto da região que fundaram uma cidade termal ao lado da piscina em 1960, cujas ruínas agora são consideradas parte fundamental do atrativo turístico. Número 9. Ilhas flutuantes do Lago Loktak. O maior e mais singular lago de água doce do nordeste da Índia, que abriga uma das formações naturais mais estranhas da Terra, uma série de ilhas flutuantes únicas chamadas fundis. Surpreendentemente, essas massas de terra circulares são formadas por vegetação,
terra e diferentes estágios de material orgânico em decomposição, que desde então se transformaram em uma superfície esponjosa que funciona quase exatamente como um trampolim espalhado ao longo do lago Loktak. Acredita-se que existam milhares dessas estruturas estranhas, chamadas fundis, nas águas ao redor, que se tornaram vitais para a irrigação e o abastecimento de água potável da região, funcionando como plataformas únicas pelas quais as pessoas podem se deslocar pelo lago. Atualmente, milhares de pescadores tiram seu sustento dessas águas estranhas do lago Loktak, capturando cerca de 3 milhões de quilos de peixes por ano e tornando esse lugar misterioso e tão peculiar um dos mais singulares do planeta, onde até mesmo existe uma escola em uma dessas ilhas flutuantes. Número 8. A Torre do Diabo. Essa extraordinária formação geológica é um dos lugares mais espirituais do planeta. Na verdade, é possível que você já tenha visto esse pico imponente antes, já que essa espetacular colina de pedra apareceu no clássico de ficção científica de Steven Spielberg, Contatos Imediatos do Terceiro Grau, que culmina com uma cena em que uma nave-mãe alienígena paira sobre essa formação rochosa. No entanto, apesar do brilho de Hollywood, a Torre do Diabo, que se eleva a 386 metros no céu, é sagrada para muitas tribos das primeiras nações e nativos americanos, que reverenciam essa região por suas propriedades espirituais de outro mundo. Para as tribos das planícies do norte, essa rocha sagrada está ligada a crenças sobre histórias mitológicas da criação, com vários nomes antigos. Os araparros a conhecem como Bear-Tipi, os Kiovas se referem a ela como Tri-Rock e o povo Lakota a chama de Bear Lodge. Sua importância nas tradições dos nativos a marca como uma das formações geológicas mais extraordinárias da América do Norte. Número 7. Luzes do Vale de Esdalen. Para a cidade norueguesa, sair de casa e notar uma deslumbrante variedade de luzes se tornou algo bastante comum e chamou a atenção de inúmeros cientistas e ufólogos para determinar sua origem. Conhecido como fenômeno de Esdalen, os orbes piscantes chegam a ser tão grandes quanto automóveis e a variedade de seus tamanhos levou muitos entusiastas a acreditar que as luzes são resultado de uma atividade alienígena experimental. Obviamente, a teoria alienígena não se baseia exatamente em muitos fatos. No entanto, apesar das propriedades estranhas das luzes de Esdalen, os cientistas têm sugerido sua origem desde o início da década de 2010. O consenso principal é que essas luzes incomuns podem ser formadas por um objeto funcionando como uma bateria natural, enterrado a grande profundidade, criado por minerais metálicos naturais que reagem com um rio sulfuroso que passa por ele. Embora essa teoria ainda não tenha sido verificada, sem dúvida fez de Esdalen um dos lugares mais estranhos do planeta. Número 6. Floresta de Pedras de Schilling. A China é uma nação extraordinária, abrangendo milhares de quilômetros por alguns dos terrenos mais variados do planeta. Ela possui um dos lugares mais estranhos, a Floresta de Pedra em Kunming. Uma floresta de pedra com 270 milhões de anos, que se estende por 300 quilômetros de formações rochosas que parecem de outro mundo, em um conjunto de pilares gigantes em forma de estalagmites. Essa floresta foi formada ao longo dos milênios pela atividade sísmica, erosão hídrica e eólica, que esculpiram o calcário atual em formações incrivelmente únicas. Uma das atrações mais famosas de Schilling é a Pedra Shima, que, segundo a lenda, se formou depois que uma bela jovem chamada Sunny correu para a floresta e se transformou em pedra após lhe proibirem de se casar com o homem que amava. Número 5. Praia Vermelha em Panjin. Essa paisagem natural maravilhosa da China. Apesar do nome, tecnicamente não é uma praia, mas é estranha de qualquer forma. Também conhecida como Praia Vermelha de Panjin, essa enigmática via fluvial fica no estuário do rio Chuantaisi, que adquire uma cor distinta devido ao seu alto teor de sal e aos níveis alcalinos extraordinariamente elevados. Normalmente, essa combinação única fez com que quase todas as espécies de plantas não conseguissem crescer tanto na água quanto na margem,
incapazes de criar raízes nessa condição que parece ser extremamente tóxica. No entanto, existe uma planta incrivelmente especial que se adaptou a esse ambiente alcalino, prosperando nesse rio tão peculiar. A sueda, também conhecida como ceaveed, é uma planta suculenta que se encontra quase exclusivamente no habitat da Praia Vermelha de Panjin e, como você deve ter imaginado, tem uma cor vermelha vibrante. Número 4. Surtsey é uma ilha que surgiu do nada. Em 1963, uma tripulação a bordo de um arrastão ártico navegava perto da Islândia quando avistou uma coluna de fumaça subindo da superfície do mar. Incrivelmente, embora eles não soubessem disso naquele momento, estavam testemunhando o nascimento de uma nova ilha, Surtsey, uma estrutura vulcânica que emergiu da famosa costa sul da Islândia. O nome Surtsey vem de um gigante de fogo da mitologia nórdica. O nascimento eruptivo de Surtsey durou vários anos, mas depois de apenas alguns dias sendo forjada pelo fogo, a nova ilha já media mais de 500 metros de comprimento. Em abril de 1965, a ilha já havia formado suas próprias defesas marítimas a partir da lava derretida, impedindo que as ondas do Atlântico levassem a ilha embora. A erupção durou 3 anos e meio e finalmente terminou em junho de 1967, onde agora permanece como uma das ilhas vulcânicas mais famosas do planeta. Surpreendentemente, ela não é a única. E mais recentemente, várias ilhas surgiram das cadeias das Ilhas Ardentes de Tonga, no Oceano Pacífico, o que faz com que os cientistas se perguntem que outras anomalias geológicas podem existir lá embaixo. Número 3. A Rocha Dourada de Myanmar. Nada pode ser mais estranho e assustador do que uma rocha que aparentemente desafia a gravidade. Pode ser um dos locais sagrados mais incríveis do planeta, mas também é potencialmente um acidente devastador que pode acontecer a qualquer momento. Com mais de 8 metros de altura, a Rocha Dourada fica na pagoda Kyaikchiu, em Myanmar, e é visitada todos os dias por milhares de peregrinos que desejam vislumbrar o estranho e misterioso enigma do equilíbrio. Disse que a rocha, totalmente coberta de ouro reluzente, foi colocada sobre um único fio de cabelo de Buda, o que lhe dá a capacidade de desafiar a gravidade e evitar que ela despencasse do penhasco em velocidades destrutivas. Dizem que aqueles que visitam a Rocha Dourada de Myanmar serão abençoados com riqueza e prosperidade na saúde para o próximo ano. E, felizmente, a própria rocha não mostra sinais de se mover. Número 2. Salar de Uyuni. Um dos desertos de sal mais inóspitos do planeta fica na Bolívia, onde se tornou uma das formações naturais mais misteriosas e impressionantes da América do Sul. Considerado uma das paisagens mais impressionantes do planeta Terra, este salar se estende por mais de 10.500 km² e ostenta o título oficial de maior planície de sal do mundo. Esta paisagem incrível foi deixada para trás depois que um lago pré-histórico evaporou ali há muito tempo. E agora, tudo o que resta é uma grossa crosta de sal que se estende até o horizonte. Em determinadas épocas do ano, os lagos próximos transbordam e uma fina camada de água transforma o salar em uma impressionante superfície refletora, devolvendo a imagem do céu para a terra. Sem dúvida, dá para entender por que o Salar de Uyuni também é conhecido como o maior espelho do mundo. Número 1. Grande mancha de lixo do Pacífico. Lembrando o terrível perigo que nossos oceanos enfrentam atualmente. Todos os anos, milhões de toneladas de plástico entram nos oceanos do nosso planeta, a maioria vinda de rios e sistemas de águas menores. Em uma reviravolta devastadora dos fatos, a grande maioria desse plástico ainda acaba indo para essa mancha de lixo do Pacífico. Se você já viu isso antes, então sabe o quão verdadeiramente horrível é esse lugar. A poluição plástica atualmente está sufocando a vida dos nossos oceanos e ecossistemas. Atualmente, o maior deles é a Grande Mancha de Lixo do Pacífico, que acredita-se ter 3 vezes o tamanho da França e conter mais de 18 trilhões de pedaços de plástico.
Como está tão longe da costa de qualquer país, nenhuma nação assume a responsabilidade nem fornece recursos para limpá-lo. E parece que a única resposta é trabalharmos juntos para enfrentar esse problema irreversível. Obrigado por ficar até o final. Até a próxima!